Vamos aqui então dar sequência e vamos à introdução do conteúdo dentro aqui das células. Então, eu quero, por exemplo, trabalhar uma pequena tabela. Aqui eu vou ter as minhas colunas, como eu falei na primeira aula, e as minhas linhas. Vou clicar na célula 1, que é a junção da minha coluna A com a minha linha 1. Aqui ele me mostra o nome dela. E vou digitar, por exemplo, um valor 100. Vou pressionar Enter, ele cai na minha linha 2. Vou digitar aqui um valor 50 e aqui vou digitar um valor 10 na terceira. Tenho aqui então 3 valores, 100, 50 e 10, todos aí na coluna A. Vou digitar aqui na coluna B o meu nome nesta primeira célula, que é a célula B1, coluna B com linha 1. Pode ser que às vezes quando você colocar um conteúdo e ele for maior que a coluna, ele vai vazar para a coluna do lado. Mas não significa que ele está ocupando a coluna C. Ele simplesmente apresentou ali, mas eu posso digitar normalmente um valor aqui, que ele vai sobrepor ele. Então, toda vez que isso aqui acontecer, eu aconselho vocês ajustarem a largura das colunas, que é por onde nós vamos começar aqui então. Então, digitei um conteúdo. Ficou muito grande, passou daquela coluna, eu posso posicionar o mouse entre a coluna onde eu digitei e a próxima, que nesse caso é entre a B e a C, clicar, segurar e arrastar. Perfeito. Com isso, eu defini que a coluna B vai estar com uma largura maior e assim o meu conteúdo, então, vai ajustar ali nela, não vai estar vazando para as próximas colunas, vai estar 100% visível. Se aqui tivesse um valor e a minha coluna estivesse menor, ele não vazaria, porque ele tem um valor, então sobrepõe, mas ele também não aparece. Então, por isso é importante você aumentar. Tem outra forma mais fácil, que é o seguinte: se você posiciona o mouse entre a coluna B e C e dá um duplo clique, ele já ajusta de forma padrão. Aqui nessas de números, elas estão menores. Então, se eu dou um duplo clique aqui, ele vai ajustar para menos. Ele diminuiu a largura delas. Ele sempre com um duplo clique vai ajustar de acordo com a largura do conteúdo. Eu particularmente não gosto disso, porque fica uma coluna menor, outra maior, vira bagunça. Eu gosto de trabalhar nas minhas planilhas com todas as colunas da mesma largura. Isso para uma tabela, porque eu posso ter, por exemplo, dentro de uma planilha, uma tabelinha aqui, outra tabelinha de dados aqui à direita, que seja menor ou que tenha um fluxo menor de dados. Então, eu poderia deixar as colunas menores. Então, dependendo da tabela, para não deixar tanta desorganização assim, você pode selecionar as colunas. Lembre-se que nós estamos trabalhando com colunas. Por que eu estou frisando isso? Porque muitas das vezes eu peço os alunos para selecionarem as colunas, que é aqui acima, A, B, C, eles selecionam os dados, clicando nas células. Isso é diferente. Por quê? Se eu seleciono as colunas, então vou selecionar as 5 primeiras colunas. Clico em cima da coluna A e arrasto até a coluna E. Quando eu pressiono sobre esse intervalo de seleção com o botão direito, ele me dá uma opção para que eu possa colocar uma largura em todas essas colunas, que é a opção largura da coluna. Vou colocar aqui, por exemplo, 22 e vou dar OK. Todas as minhas colunas terão uma largura de 22. Agora, se você, em vez de selecionar as colunas, selecionar o conteúdo aqui, quando você pressionar com o botão direito, você não terá a opção de largura das colunas. Por quê? Você está selecionando células. Então, as opções que eles vão te dar são somente para células. Você não tem a opção das colunas. Quer ajustar a largura das colunas de forma dinâmica? Seleciona aqui em cima, na coluna, na posição da coluna. Você começa desde a A e vai até a que você quiser. 22 ficou muito grande, então botão direito, largura da coluna, 16. 16 ficou um valor melhor. Percebam então que eu tenho tudo selecionado, e todas as colunas da mesma largura. Posso vir aqui, por exemplo, já na página inicial e utilizar um recurso de alinhamento, centralizando esse meu conteúdo. Então, percebam como já ficou mais bem distribuído os dados aí, dentro de cada uma das células. Muito mais bem organizado. A mesma coisa que eu mostrei para as colunas, eu também posso fazer para as linhas. Se eu quero ajustar a altura das linhas, eu clico, seguro e arrasto para baixo. Percebam que a linha 1
ela tem agora uma altura maior do que a linha 2 e assim por diante. Se eu quero ajustar uma largura maior para a minha linha 3, eu vou vir aqui entre a 3 e a que está depois dela, que é a 4. Então, sempre a linha que você quer trabalhar, né, editar, e a posterior a ela. Ah, mas aí eu não gostei do alinhamento, porque ele está no centro sim, mas ele está no centro na horizontal. Ele não está no centro na vertical, que é no meio. Por isso que eu tenho dois conjuntos de alinhamento aqui. Ó. Ele está no centro, na horizontal, mas ele está na parte inferior da célula. Então, eu posso alinhar aqui no meio para que ele fique, então, no centro em 100%. Eu sempre que eu vou centralizar, eu então já marco por padrão essas duas opções.